A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Pastor Jorge aqui novamente, canal Crescendo em Cristo. Nós vamos falar hoje, deixa eu chamar para cá, sobre a continuação do vídeo da Lei e a Graça, não é? A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa organizar cada vez mais isso daí. Como eu falei no primeiro vídeo, é uma questão nossa, uma questão íntima nossa para com Deus, porque a nossa consciência esteja tranquila, sabe? Porque quando a consciência da gente é intranquila, ela traz o naufrágio na fé. E como eu falei nos vídeos atrás, aí o navio ele não afunda, toda a água do mar não é capaz de afundar o navio. Mas se ele tiver um buraco, uma brecha, a água entra e afunda o navio, não é? Então, lá em 1 Timóteo 1,19, fala assim, ó, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Essa boa consciência aqui também fala da gente tá tranquila a nossa consciência. Ela não está nos cutucando ali, ó, você está vendo isso, está vendo aquilo, será que isso, será que aquilo? Não, a gente tem que estar pautado numa rocha firme, né? A gente tem que estar pautado numa rocha firme, que é Cristo, né? O fundamento dos apóstolos e profetas, né? Vamos ver aqui mais um versículo aqui. 1 Coríntios, né? Vamos pegar aqui. 1 Coríntios 1:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento aonde vai ser construída a construção. O alicerce está ali, daí a construção vai ser colocada no fundamento, que é Cristo. Né? Aí não vai ruir a edificação. Né? Se a gente fizer na areia, nossa casa na areia, né? Ela vai ruir, né? Tem uma música do irmão Bruno, né, que tá no canal aí também, aí os irmãos quiserem curtir lá, é legal mesmo, né? Fala aqueles que construíram a casa na rocha e aqueles que construíram a casa na areia, né? Tchá, na. Eu não sei cantar. Mas vamos lá. Então vamos lá, dar continuidade ao vídeo, né? No vídeo passado a gente terminou falando sobre Gálatas lá, sobre a circuncisão, sobre a incircuncisão, que a circuncisão é a entrada do povo na lei. Quem circuncida está obrigado a guardar toda a lei. Então por isso que havia ali uma condição de se circuncidar ou não se circuncidar, né? Porque aquele que se circuncidava era obrigado a guardar toda a lei, né? A gente leu lá em Gálatas 5:2. E eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então aí então já fica mais complicado o negócio, né? E aqui está falando sobre as obras da lei. Depois nós vamos ver esses entremeios aí. Então agora eu quero entrar. Visto como a gente no vídeo passado a gente falou um pouco sobre a lei no Novo Testamento, João 14:21, João 13:34, João 15, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nova aliança, né? Então essa nova aliança, ela estava predita já lá em Jeremias, Jeremias 31:31. Jeremias 31:31. Jeremias 31, versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né?
Aqui ele fala claramente que quando ele pegou o povo para tirar do Egito, passou pelo deserto do Sinai, pelo deserto e chegou no Monte Sinai, e ele teve um concerto com o povo, que foi uma aliança, que foi a aliança lá, que é considerada como a primeira aliança, que ele casou com o povo lá, né? Ele se aspergiu, Êxodo 34 vai falar, ele asperge o sangue ali no pessoal ali, né? O sangue o quê? O sangue do concerto, da aliança, né? E ali ele casa com o povo, e a prova está aqui, ó, Jeremias falando, Jeremias 31, 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Por que eles invalidaram o concerto com Deus? Porque eles adulteraram, eles casaram com Deus e adulteraram com outro ídolo, que é o bezerro de ouro, invalidando o concerto. Né? E sobre essa nova aliança que é profetizada aqui no profeta Jeremias, o autor de Hebreus utiliza lá também para falar para nós. Vamos ver aqui, Jeremias, Hebreus 8, se eu não me engano, 8, Hebreus 8, 7. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Está falando do quê? De um concerto, né? Eu vou ler do 6, 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um novo concerto, quanto é mediador de uma nova aliança, né? Que está confirmado em melhores promessas, porque se aquele primeiro fosse irrepreensível, não se teria buscado lugar para o segundo. Por quê? Porque lá o primeiro concerto ele não tinha o poder de aperfeiçoar completamente os ofertantes, né? No primeiro concerto. Isso está aqui no próprio Hebreus 7, versículo 19 ali, ó. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, né? Tá falando ali que a lei ela não conseguiu atingir o objetivo lá, eu não me lembro se em Romanos ou em Gálatas, Paulo fala aqui, por quê? Porque ela estava enferma pela carne, então a carne não tinha capacidade. Agora a nova aliança, ela é baseada onde? Em o Espírito Santo, imprimir a lei nos nossos corações e na nossa mente, né? Aqui em Hebreus 10 ele vai falar novamente, né? Vou continuar aqui no Hebreus 8, só que agora eu vou ler no versículo 9 em diante. No segundo, o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, que está falando desse concerto agora, que é com Cristo, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então agora, quem está encarregado de colocar a aliança, a lei no coração e no entendimento? É Deus, né? E para frente a gente vai ver que essa aliança tem a ver com a nova aliança, a nova lei, que é a lei de Cristo, que ela sintetiza os 10 mandamentos ali, né? Então tá. Aqui em Hebreus 10 ele também vai falar desse mesmo concerto. O autor de Hebreus está se utilizando de Jeremias para falar desse concerto, né? Daí ele vai falar aqui em Hebreus 10, 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescentei, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais obração pelo pecado. Né? Então, o que ele está falando aqui?
porque ele vai e ele introduziu esse novo concerto. Ele está falando lá que aconteceu isso, que Jeremias profetizou, né? Daí o autor de Hebreus está utilizando aqui essa profecia de Jeremias para embasar o livro aqui da Carta aos Hebreus, né? Porque eles estavam deixando o novo concerto, que é a aliança com Cristo, estavam retornando estavam retornando para o antigo concerto. Isso está aqui em Hebreus 5, ó. Ele falando assim, ó, Hebreus 6, né? Hebreus 5, eles estavam deixando os rudimentos da doutrina de Cristo para voltar para o antigo concerto. E isso era pernicioso, porque daí não ia haver mais, eles iam cair da graça para a lei, como fala lá em Gálatas, como a gente falou, né? Hebreus 6, Hebreus 5, ele vai falar assim, ó, do qual, 5:11, vamos ler do 5:9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, né? Falando desse novo concerto, que é o concerto da ordem de Melquisedeque, que é com Cristo, né? Concerto com Cristo, baseado no sangue de Cristo. Daí no 10 fala, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes em ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não do sólido mantimento. Ele está falando aqui para os autores de Hebreus, aqui, poxa, eu queria passar as coisas maiores para vocês, mas vocês estão de um jeito que eu vou precisar ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus para vocês. Esses que falam de Cristo lá nas figuras, nas sombras, né? Onde a Páscoa simbolizava Cristo, onde o cordeiro que era morto ali simbolizava Cristo. Esperava-se que quando o homem, a pessoa levasse lá o cordeiro para ser o sacrifício no altar de sacrifício, ele tivesse a consciência de pecado, ele criasse a consciência de pecado, né? E parasse de praticar. A intenção era essa, ele criasse uma consciência de pecado, né? Oh, é por causa de mim que está acontecendo isso. Mas só que aconteceu, passou a ser ritualístico isso. Ritual é como você está indo no culto, vai domingo num culto, né? Ou na missa, não sei aonde que você vai, e depois o dia de semana você não tá nem aí, faz o que quer. No domingo eu vou no culto lá e tá tudo, peço perdão, tá tudo resolvido. Você não cria uma consciência de pecado, você não cria uma consciência de que pelo teu comportamento o inocente está morrendo. E aquele inocente que morria ali, aquele animalzinho que morria ali, ele era um símbolo, uma sombra do verdadeiro cordeiro, que é Cristo. Você está entendendo? Então, Isaías, lá naquele tempo, ele decifrou isso, ele entendeu? É o Messias, entendeu? Então, cada item daquelas obras da lei ali que foram introduzidas ali após a desobediência dos 10 mandamentos, num próximo vídeo eu vou explicar isso direitinho para vocês, e se interrompeu, pecaram com o bezerro de ouro, aí Deus teve que entrar com uma propiciação para eles, né? Uma nova maneira que não era do interesse de Deus que entrasse o tabernáculo, os sacrifícios, as ofertas, todas ali, não era do interesse de Deus que entrasse isso, né? Mas elas tinham uma função daí de conduzir a Cristo. O interesse de Deus era a obediência, por isso que ele fala, obediência quer e não sacrifício, né? Jeremias 7 também vai falar aqui, ó, só para mim dar uma palhinha das próximas aulas que vai ter. Vamos pegar aqui Jeremias 7. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Jeremias 7, ele vai falar assim, ó. 7:22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e tal. Por que ele nunca falou? Porque não era essa a pedida. A pedida era só os 10 mandamentos. Deixa eu ver aqui. Eu não queria desfocar o estudo aqui agora, né?
Aqui, ó, Êxodo 19:6. 19:5 ele vai falar assim, ó. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, qual concerto? Que é os 10 mandamentos, né? Então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, né? E vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos dias de Israel, né? Então a intenção de Deus aqui era o quê? Que ele falasse essas palavras, né? Tá bom? Deixa eu ver aqui. Mas eu não quero fugir do assunto, irmão, porque isso aqui é uma outra aula, né? Mas vamos lá, vamos dar uma beliscadinha lá em Deuteronômio 5. Então, Deuteronômio 5, daí o irmão abre a Bíblia lá, ele vai falar assim, ó, e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendei-lo-eis e guardá-lo-eis para os cumprir, né? O Senhor, vosso Deus, fez concerto convosco em Horebe, daí ele vai falar assim, ó, não com nossos pais fez o Senhor este concerto, senão conosco, né? Todos os que hoje aqui estamos vivos, no 5:4, cara a cara o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo, ó, cara a cara Deus falou com eles, né? Do meio do fogo. O que Deus falou? Daí vamos pular lá para o versículo 22. Ele termina de falar ali os mandamentos. Daí no versículo 22 ele vai falar assim: essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. Estas palavras, quais palavras ali? Os mandamentos, os 10 mandamentos ali, e nada acrescentou. Aqui está falando, você está vendo lá? Veja lá. Só que Deus sabia que esses mandamentos o povo não ia obedecer, porque o coração era um povo obstinado, como a gente leu na aula passada lá, o coração deles era um coração duro, por isso que as leis foram parar nas tábuas de pedra. Aqui embaixo Deus já dá um sinal disso, olha aqui, ó, Deuteronômio 5, 29. Vamos ver o 28. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram, em tudo falam eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse. Quem dera eles tivessem tal coração, mas Deus sabia que eles tinham um coração duro. E por isso os 10 mandamentos foram parar na tábua de pedra. A intenção de Deus é que os mandamentos fossem parar onde? No coração, né? Mas isso vai ficar para uma outra aula. Eu vou minuciar tudo isso tintim por tintim, para que fique fácil o conhecimento dos irmãos, para que os irmãos possam interpretar o Novo Testamento e todo o restante da palavra de Deus com segurança. Porque se nós não conhecermos esses meios e entremeios aqui, não dá, meu irmão. Irmão, o Antigo Testamento sem o Novo Testamento não se completa. O Novo Testamento sem o Antigo Testamento não dá. É como se você assiste um filme, vai assistir o final, só não sabe como começou. E se você usa só o Novo Testamento, você vai assistir o começo, mas não vai saber como que termina. Irmão, lá no final, quando tem a Nova Jerusalém, lá vai ter o quê? Vamos ver lá. Vamos ver aqui. Pera aí. Vamos ver que agora veio na cabeça agora. Apocalipse 21, 22, deixa eu ver aqui se é o 22, aqui, o 21, 22, vamos pegar o 11 aqui. E tinha a glória de Deus, vai falar sobre a Nova Jerusalém, e tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como uma cristal resplandecente, e tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E da banda do norte, do levante, tinha 3 portas, e tal, daí ele vai falar ali, e no 14 ele fala, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes das 12 apóstolos do Cordeiro. Você está vendo como que se completa? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Cordeiro, lá no final fecha tudo, a conta, e organiza tudo.
Então, por isso que quem se detém somente no Antigo Testamento, ele vai ficar em falta. E quem se detém somente no Novo Testamento, ele vai ficar em falta. Não tem como compreender todo o contexto. E eu sei todos os argumentos que o pessoal, né, os judeus utilizam, né, os judeus messiânicos utilizam, e eu os respeito, porque cada um tem livre crença, né? E eu sei também os argumentos que os da graça permissiva utilizam também, né? Ah, não tem lei, né? Não sei o quê. Não é assim que funciona. Então, nenhum extremo e nem o outro, como Paulo resumiu lá em Gálatas 6,15, nem a circuncisão, falando de lei, e nem a incircuncisão, falando de sem lei, é alguma coisa, mas o que? Sim, o ser é uma nova criatura. Você consegue entender isso? E não quero falar mal de ninguém, meu irmão. Eu estou falando da Bíblia aqui. E eu peço que o Espírito Santo toque o coração do irmão que está assistindo o vídeo para que constranja e verifica todas as palavras que eu tenho passado nesse ensino aqui, irmão. E glória a Deus, seu irmão fala, puxa, pastor Jorge não procede, eu vou continuar com o que eu entendo. Glórias a Deus, meu irmão. Não vamos deixar de ser irmão por causa disso, né? Eu não vou considerar você como não vai ser salvo, porque você está na mão do Senhor Deus. Você sabe? Está na mão do Senhor Deus, e glória a Deus por isso. Deus o livre. Quem sou eu, meu irmão? Eu fui resgatada do meio das drogas, sabe? Eu sei de onde que eu vim. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E sei quem eu sou na carne. Né? Mas glória a Deus. Então eu tenho buscado conhecer mais ao Senhor. E o que eu sei eu passo, meu irmão. E se você tem um pensamento diferente, faz um vídeo, meu irmão. Aí posta lá no YouTube, lá. Se Deus quiser que eu vá conhecer o teu vídeo, Ele vai me levar lá o teu vídeo e eu vou assistir com o coração aberto. Se eu ouvir, poxa, eu estou errado, eu vou modificar. Não tenha vergonha disso. E o que eu quero é o Senhor, estar com o Senhor. E eu quero que você também tenha esse coração aberto para isso, tá bom? Né? Então a gente vimos uma nova aliança ali, o Jeremias 31, vimos aqui lá em Hebreus, o autor de Hebreus se utilizou dessa profecia de Jeremias para embasar a sua tese, né? E aí em Ezequiel também 36:24 também vai falar disso. Vamos ver aqui, Ezequiel 36:24. Ezequiel 36, 24. Eu vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha que lindo! E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra. Do que ele está falando, irmão? O povo de Israel foi tirado da onde? Do jugo de servidão do Egito. E eles estavam em idolatria. Abraão estava em idolatria, Deus chamou ele, tirou ele das nações, para que ele temesse um único Deus, né? Deus tira o povo lá do Egito, né? Para que eles aprendam a conhecer um único Deus, né? Que ele vai dar os mandamentos lá, que ele vai falar assim, ó, só existe um Deus, ele vai falar, né? Vamos ver aqui onde nós estava. Deuteronômio 5. E chamou Moisés, né? Cara a cara, o Senhor Deus fez o concerto. Daí ele vai falar assim, ó, no 6, ele vai falar, no Deuteronômio 5:6, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O nosso Deus tirou nós do mundo,
da casa de servidão nós servíamos ao mundo, nós mentíamos, roubávamos, fazíamos tudo, usava droga, fazia tudo quanto é coisa errada. Servíamos aos outros deuses, né? A Mamon, a lascívia, tudo quanto é tipo de coisa. Mas Deus nos tirou de lá, né? E daí ele está falando aqui, eu sou o Senhor de Deus que te tirei da casa da servidão. Ele me tirou, né? E não terás outros deuses diante de mim. Né? E ele entrou, o Senhor Deus entrou para mim, agora para mim é o meu Deus, né? Expresso na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus é invisível. Colossenses vai falar sobre isso, né? E tem o Espírito Santo habitando em mim, me conformando a dia. Eu porei o meu Espírito em vosso coração, que falou lá em Ezequiel. O Espírito habita em mim, imprimindo as suas leis, né? Qual lei? Para que eu tenha somente um Deus, só o Senhor Jesus. Irmão, por isso que se você não entender isso daqui, lá, que nem lá em Coríntios, lá, enquanto não se converterem ao Senhor, o véu vai estar sobre o rosto. Por isso a necessidade da conversão, né? Aqui, ó. 2 Coríntios 3, 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o rosto, sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então há uma necessidade de uma conversão real ao Senhor Jesus, né? E se eu for continuar os outros mandamentos aqui, a gente vai identificar esses mandamentos aqui, todos com amor colocado no Novo Testamento. Sobre os ídolos, a gente vai ver lá 1 Coríntios 6, a gente vai vendo tudo, a gente vai achando lá no Novo Testamento, irmãos. E é amoroso. E o Senhor, dentro de nós, vai nos ensinar e mostrar onde que estão esses mandamentos para a gente cumprir. E com amor, eles não é algo de fora para dentro. Não está nas tábuas de pedra lá, porque não acharam lugar no nosso coração duro. Não, meu irmão. A gente se converteu. Veio parar no coração de carne agora, né? Por isso que ele fala, porei a minha lei no seu coração. E lá foi parar em tábuas de pedra, tá? Então, tá, vamos fechar essa parte aqui, já deu 27 minutos e eu só falei sobre a nova aliança. Mas eu vou falar mais um pouquinho aqui, e daí eu vou falar da caducidade da letra, e daí depois a gente deixa para a próxima aula lá a nova aliança em Cristo, né? A nova lei em Cristo, a lei da fé, nós vamos ver tudo isso, né? O novo mandamento, nós vamos ver tudo isso aí. Então eu só vou falar mais um pouquinho aqui sobre a caducidade da letra agora, né? Por que ele fala? Vamos lá, Romanos 7, 6. Romanos 7,6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Por que ele fala velhice da letra, caducidade da letra? Porque estava passando, né? Foi instituído as obras da lei com uma finalidade, nos guiar até Cristo. Né? A finalidade das obras da lei era nos conduzir até Cristo. Por isso que fala lá em Gálatas que ela como eu vou ler novamente, mas nessa playlist de vídeo eu estou falando muito sobre isso, sobre essas questões, mas eu vou ficar lendo para reforçando, porque vai auxiliando, irmãos. Esses vídeos aqui tem que ver 2, 3, 4 vezes. Para mim tá fácil isso aqui, mas eu sei que para os irmãos às vezes que vem no começo aqui, isso é difícil. Tem que assistir 2, 3, 4, põe o fone, vai assistindo, vai meditando, vai verificando com a Bíblia, entendeu? Pega um tempo de qualidade, isso é muito importante, né? Então aqui, Gálatas 3, 23 vai falar assim, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. A lei era aio. Veio a fé, nós estamos debaixo da lei? Das obras da lei, que nem fala aqui? Não. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus.
Daí ele vai falar assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Daí ele vai falar assim, ó, nisto não há judeu, não há grego, não há servo, livre, macho, fêmea, todos vós sois um em Cristo Jesus, né? Todos nós, quando cremos, estamos tudo fora do corpo de Cristo. Porque é a promessa para o seu descendente, que é Cristo. Que é Cristo, e nós estamos tudo fora aqui. E a promessa é para Cristo. Mas quando nós entramos em Cristo, quer seja judeu, quer seja gentil, grego, alto, baixo, todos que entram em Cristo passam a pertencer a um corpo de Cristo, ao corpo de Cristo. Aqui nós não somos mais um, nós somos em Cristo. Em Cristo. Né? Então, tá entendendo? Então tá, vamos continuar. Nossa, Romanos 7,6, né? Que eu estava falando sobre a caducidade da lei, sobre a velhice da lei. Mas por que a velhice da letra que ele fala ali, né? Por que ele fala que a letra ficou velha? Aí a gente vai lá em Hebreus, vamos lá em Hebreus 8,8, que a gente já leu. Hebreus 8,8. Eu falei da nova aliança, mas vamos pegar o Hebreus 7, para nós ver a mudança do sacerdócio, né? Porque mudando o sacerdócio, Hebreus 7,12, porque mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então por que está havendo essa mudança? Por que a antiga lei está ficando para trás e está vindo uma nova lei? Porque aquela lei ela não tinha poder para aperfeiçoar, né? Ela não tinha poder para aperfeiçoar. Tá. Agora eu não vou achar aqui, mas eu queria. Depois eu coloco, porque ela não tinha por quê? Porque ela estava enferma pela carne. Agora eu não vou achar aqui, irmão, mas não tem problema não, porque eu não vou. E se eu for ficar procurando aqui, eu vou. Deixa eu ver aqui. Eu vou acabar desvirtuando isso tudo. Mas depois eu acho, eu coloco ali nos comentários ali pro seu irmão, tá? Só vou fazer mais um pouquinho aqui pra gente continuar esse vídeo aqui, pra não ficar muito grande. Então lá aqui em Hebreus 7, ele falou assim, necessariamente vai mudando o sacerdócio, necessariamente vai haver mudança da lei. Daí ele fala assim, visto que manifesta que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo de Judá, nunca falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, do qual mandamento que está falando da lei das obras lá, no 19, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Tá entendendo? Então, a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, então é introduzindo uma melhor esperança, que é a fé agora, que vai entrar. Então, por isso que está mudando. Por isso que eu pus aqui a caducidade da letra, né? Aí eu coloquei aqui também Hebreus 10,5. Vamos ver o que eu peguei aqui. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não é isso? O que ele está falando aqui, ó? Porque entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, né? Esqueci de pegar a referência aqui, irmão, mas não tem problema não. Por quê? Porque não era a intenção de Deus os sacrifícios e as ofertas. É diferente, né? Por isso ele fala, misericórdia quero e não sacrifício. A obediência quero e não sacrifício. Por isso que a gente leu lá Jeremias lá, eu nunca pedi para vocês isso, né? Holocausto, vamos ver lá novamente Jeremias. Opa, passei. Isaías, Jeremias 3, não, deixa eu ver aqui, Jeremias 7. Foi Jeremias 7 que eu li, né?
Porque 7:22, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Porque você lembra que a gente leu lá, cara a cara eu os falei, e nada mais acrescentou, depois dos 10 mandamentos, nada mais acrescentou. Então veio a haver os sacrifícios, as ofertas, tudo, porque então como propiciação, ele já ia destruir o povo, porque o povo descumpriu a lei, né? Mas Moisés, ele puxou, ele intercedeu pelo povo, apontando para o juramento de Abraão. Deus se lembra dos nossos pais. Quando ele fala, Deus se lembra dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e do juramento que fez, Deus, opa, é mesmo. E lá em Gálatas 3, ele vai falar que a lei que veio 430 anos depois não anula o conserto, né? E aqui ele fala que não queria holocaustos e sacrifícios, né? Tá bom? Daí vamos ver aqui, Jeremias 11, não me engano falar alguma coisa, mas também não é pertinente agora. 11:4, que eu ordenei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvido à minha voz, e fazei conforme tudo o que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como você vê nesse dia. Então eu respondi e disse, amém, Senhor, né? E daí vai. Tá? Mas agora esse aqui não vai ser pertinente. Então, então por quê? Então vai sair o sistema das ofertas e sacrifícios ali, por isso que quando eles entram na terra, estão lá, tá tudo, né? Entra Josué, daí Juízes, né? Samuel ali, e de repente a arca é levada embora. Se lembra do tabernáculo? Lá em 1 Samuel, vamos ver aqui. O caso lá de Ofni e Finéias, vamos ver aqui. 1 Samuel 4, os filisteus vencem os israelitas. Aí vamos ver aqui. A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. 1 Samuel 4:11. E daí no 21, né, no 20 fala assim, ó. 1 Samuel 4:20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, e chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido, então, e acabou, foi-se a glória de Deus era a arca, a presença de Deus estava na arca, não é isso? E foi-se, levaram, os filisteus levaram, né? Então no tabernáculo, no Santo Lugar, não estava mais a arca. Daí depois Davi vem, a história de Uzá, o irmão conhece, espero que conheça lá, e ele resgata. Saul não faz caso da arca. Ele poderia até pensar, poder pegar a arca, mas desiste da ideia. Mas Davi não, Davi entra no reino e fala, eu preciso da presença do Senhor para me reinar, e vai buscar a arca. Depois não tem uma maneira certa de trazer a arca, daí Uzá morre, mas daí ele vai e traz a arca, e quando ele traz a arca, ele coloca onde? No tabernáculo de Davi, onde não tinha um véu separando, todo mundo que passava, as carruagens que passavam, todo mundo olhava a tenda lá, e a arca dentro da tenda, não tinha nada separando, né? E o tabernáculo de Davi funcionando, e o templo funcionando. E no tempo havendo sacrifício, havendo tudo lá, mas dentro do Santo dos Santos não tinha arca. E no tabernáculo de Davi tinha arca lá, e foi instituído um novo nível de sacerdotal lá. Os cantores, o levantar das mãos, foi instituído maravilhas lá. Dá pra gente pegar aqui Salmo 141, a gente vê aqui como modificou o sistema de ofertas e sacrifícios. Tem mais, eu não vou pegar um aqui só porque a gente contextualize. Irmãos, esse assunto ele não vai se esgotar aqui agora, ele é para ter uma base forte só. Depois ele vai com o passar dos anos, vocês vão acrescentando coisas aqui e vai ficando mais robusto o estudo e o conhecimento dos irmãos. Salmo 151, ele fala assim, Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos, a minha voz quando a ti clamar, suba a minha oração como incenso, né? Que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde, né? Então tem muita coisa falando, meus irmãos, né?
Mas tem mais, eu não vou pegar tudo isso aqui agora, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Então tá. Vamos pegar o Salmo 40, então. 40, 6 a 8. Salmo 40, 6 a 8 também. A gente leu o Salmo 141. Vamos ler o Salmo 40. Salmo 40. Já está com 39 minutos o vídeo. 46 a 8. Vai dizer assim: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleita-me em fazer a tua vontade, o Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração, né? Preguei a justiça na grande congregação, e ele vai, porque está dentro do coração a lei aqui, porque lá na Nova Aliança o Espírito vai pôr, lá no Sinai não entrou, né? No coração, lá no Sinai foi nas tábuas de pedra. Dá para pegar aqui Hebreus também vai falar sobre o sacrifício de louvor, não é? Eu não me lembro bem do que está aqui, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Eu não vou achar aqui. Aqui, ó, no 15, Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? E daí não vos esqueçais não vos esqueçais da beneficência, da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. A beneficência, né, a comunicação, que é, né, a koinonia. Sacrifícios, irmãos, Deus se agrada. Olha aqui, Filipenses, oferta. Olha aqui, Filipenses, o que Paulo fala ali. Quando os macedônios ali, eles não tinham nem o que dar, assim, de oferta, mas quando Paulo falou assim, olha, eu preciso de uma oferta, falou que precisava de oferta para o povo e tal, que o povo está caindo, até os que não podiam dar, os pobres que não davam, de Paulo, não, vocês não precisam, não, eles com muito rogos falaram para Paulo, não, nós queríamos participar. Paulo nem conseguia impedir, os caras foram ali e auxiliaram. E daí em Filipenses aqui 4, ele vai falar assim, no 4,18, mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, cheio estou. Eles investiram no ministério de Paulo. Depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Como que foi? Ele fala, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Vocês estão entendendo? Modificou todo o sistema, por isso que ficou lá na caducidade da lei, tentou uma nova ordem sacerdotal, que com novos níveis de sacrifícios, e maravilhosos, irmão, quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto, né? 1 Samuel 15, 22 também vai falar a mesma coisa, vou ler só mais isso aqui, daí eu vou finalizar o vídeo. 1 Samuel 15, 22. Isso aqui está quando? Quando Saul vai lá e oferece o sacrifício lá, sem esperar Samuel. Saul vai lá e oferece o sacrifício, né? E daí Samuel vai lá e fala, porém Samuel 15, 22, 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Olha aqui, ó. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e eu atender melhor do que a gordura de carneiros. Sabe com o que ele está fazendo a alusão aqui? Né? Lá Deus queria que o povo obedecesse os mandamentos, os 10 mandamentos, mas como eles não obedeceram, ele entrou os sacrifícios, as ofertas, entrou o tabernáculo, tudo lá, a propiciação. Deus foi propício a eles, né? Entrou a mesa do testemunho. O que testemunhava? A mesa com 10 pães. O que você acha que testemunhava lá? Que Deus queria as 10 tribos sentadas lá, mas acabou só sendo a tribo de Levi. Não é isso, irmão? Isso aqui é analogia. Por que lá em Gaza ele vai usar... por que aqui em Gaza ele vai usar Ismael e Agar e Sara? Por que ele vai usar... Porque Abraão veio pela fé ali, entendeu? E era para eles aguardar a promessa, que era de Sara que ia nascer o filho, mas eles entraram com a escrava.
Eles entraram com a carne. Eles não creram, e daí entrou a carne. Tanto é, irmão, que se você for analisar lá, quando Deus pede para Abraão levar o Isaac lá, Deus fala assim, traz para mim o teu filho, o teu único filho. Mas Abraão não tinha Ismael e Isaac, por que só Isaac? Porque Deus nem considerava Ismael ali. Porque ele entrou pela carne. Como Ismael entrou pela carne antes da promessa, foi necessária a circuncisão, tira fora a carne. Como Deus queria a obediência aos mandamentos, mas o povo adulterou com bezerro de ouro e entrou os sacrifícios, as ofertas, tudo ali, para guiar o povo até Cristo. Mas chegando Cristo, não precisava mais, tira, que é o que a gente lê lá, a gente leu ali em Hebreus. Chegando o tempo, não precisa mais. Irmão, tá bom? Então eu vou finalizar aqui esse vídeo, né, dessa terceira parte, irmãos, e aguardem aí que vai vir a próxima parte, tá bom? Que a gente vai falar sobre a lei de Cristo e mais algumas coisas que são bem pertinentes. Esse assunto é muito importante, meus irmãos, tá bom? E eu fico grato ao Senhor me conceder a honra e a oportunidade de passar esse conhecimento para os irmãos, tá bom? Né? Meu desejo é que os irmãos sejam, que acrescente na vida dos irmãos, sejam edificados, glorifiquem a Deus com lábios puros, com mãos limpas, levantadas, que Deus se agrada, irmão, palmas ao nosso Deus, o nosso caminhar correto, com a beneficência. Irmãos, é maravilhoso o que o nosso Deus faz, tá bom? Eu peço que os irmãos curtam, dá um joinha ali, eu peço que os irmãos compartilhem o vídeo, e eu peço que os irmãos também se inscrevam no canal, para que ative o sininho lá, para que quando eu fizer novos vídeos, também o irmão possa receber, o irmão e a irmã possa receber, tá bom? Deus os abençoe, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.